Estamos no mês da família. E porque estamos no mês da família, precisamos meditar sobre coisas realmente extraordinárias. A família nunca esteve tão perseguida no mundo como nos dias atuais. Há um projeto para se destruir a família. E nós precisamos estar atentos, porque a família, antes do projeto maligno, nasceu no coração de Deus. E porque nasceu no coração de Deus e pertence a Deus e é de Deus, nós vamos continuar lutando em prol da família, em todo tempo e em todo momento. Nós precisamos estar abertos a isso. A mensagem de hoje traz uma reflexão sobre fortalecermos laços. Abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos de 5 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 9. Porque isso é importante. Eu e você, cada um de nós, somos pessoas que aqui estamos, atraídos por Deus, para revitalizarmos e sermos o elo de fortalecermos os laços na nossa família. A nossa família pode ter uma nova história a partir de cada um de vocês que aqui estão. Creiam nisso, acreditem nisso, e Deus vai usá-los em prol da sua própria obra. Diz assim então a palavra de Deus, Deuteronômio 6, de 5 a 9. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa é a palavra de Deus, essa é a porção da palavra de Deus para nós nesta noite. Deuteronômio capítulo 6 é um discurso de Moisés ao povo de Israel, no qual ele reitera a importância de amarmos e também obedecermos a Deus. É um capítulo conhecido como Shema, que é uma palavra hebraica que significa ouça. Quando nós somos convocados a ouvir, nós somos convocados a permanecermos atentos, porque não é qualquer palavra, não é qualquer pessoa, é algo realmente extremamente importante, é o próprio Deus trazendo a sua palavra, a sua orientação, sendo guia para os nossos passos, para a nossa vida, para a nossa estrutura pessoal, espiritual e também familiar. O versículo central é o discurso famoso por chamar Shema Israel, que é uma declaração de fé fundamental para os judeus. E nesses versículos de 5 a 9, ele nos oferece instruções específicas de como nós, pais, devemos ensinar e transmitir e guiar a fé, a nossa fé, para os nossos filhos. É um grande desafio. No mundo em que vivemos, com as correrias que demandamos, com as necessidades que buscamos, por um padrão de vida que queremos dar aos nossos filhos, muitas vezes temos que vigiar e observar se não estamos oferecendo coisas ao invés de realmente oferecer algo infinitamente maior para eles, que é conhecer o nosso Deus. É responsabilidade dos pais transmitir aos filhos o conhecimento de Deus, para que eles possam trilhar o seu caminho, enfatizando a importância de fortalecermos laços familiares,
por meio da fé e da prática que temos buscando a Deus dia após dia. Muitas famílias, nesse exato momento, estão desfaceladas, estão desintegradas, porque em algum momento, em algum instante, em alguma situação que ocorreu, desviou-se o olhar principal de Deus como fonte essencial para a nossa vida, e cada um começou a se dispersar. Cada um começou a viver do seu jeito, ao seu modo, da sua maneira. Então, se nós e os nossos filhos estiverem mais contato com o mundo do que com a própria palavra e o exemplo dentro de casa, o que nós vamos reproduzir? Exatamente aquilo que nós temos o maior tempo de convívio. Tem um estudo que diz que nós somos referência e somos reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. A pergunta é: quem são esses 5 mais próximos da tua vida hoje? Quem são? Quem somos para os outros 4? Se nós somos reflexo dos 5, quem nós somos para esses outros 5 também? O que nós estamos reproduzindo para essas pessoas? Nós estamos mais influenciando as pessoas pelo poder da palavra de Deus, ou estamos sendo contaminados pela influência externa do mundo? Nós estamos mais sendo o mundo está mais injetando em nós princípios das trevas, ou nós estamos exalando mais princípios eternos para as pessoas? Isso é muito importante. Nos dias atuais, onde a família enfrenta inúmeros desafios, desde as demandas da vida moderna até influências externas, isso pode desviar a atenção do nosso propósito espiritual. E a mensagem de Deuteronômio 6 permanece relevante e poderosa. Nos dias atuais, há quem questione a palavra de Deus. A ousadia de até mesmo dentre nós, pessoas se manifestarem dizendo de que a palavra de Deus precisa ser atualizada. E nós estamos aceitando isso sem questionar, nós estamos aceitando isso de forma natural. Parece que as coisas do mundo, as influências terrenas, estão mais nos influenciando e nos distanciando de Deus do que nós, propriamente dito, nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos fortalecer laços familiares através da fé, que é essencial para a construção de relacionamentos sólidos. Os nossos filhos, o nosso cônjuge, nós precisamos nos abrir mais uns com os outros, mas parece que nós estamos mais receptíveis da sociedade que nos cercam do que propriamente da família. Mas quando o mundo desaba ao seu redor, quem é que está do teu lado? Não é o mundo, é a tua família. Mas como é que você vai conseguir se reerguer diante dessa situação se a sua família está quebrada? Se a sua família está rompida? Se a sua família, cada um tem o seu mundo, tem o seu universo, tem as suas conexões e não estão mais conectados para termos uma base sólida e prepararmos, estruturarmos e enviarmos novas gerações. O que será da igreja do Senhor nas próximas gerações? Porque é essa geração, nós, que estamos preparando a igreja do futuro. Nós precisamos compreender alguns pontos cruciais. Primeiro, fortalecer. O que significa fortalecer? Antes de entrarmos nos aprendizados. Fortalecer significa tornar algo mais resistente, mais sólido, mais vigoroso. E quando isso é aplicado nas relações familiares, nós vamos nos envolvendo nos laços, nos tornando firmes, resilientes e saudáveis. Não imune de problemas, mas firmes, resilientes e saudáveis. O que são laços?
Laços são vínculos emocionais. É nós percebermos que o nosso filho, por algum motivo, está isolado num canto, chamando a atenção, mas que se nós dispersarmos o nosso foco, o nosso olhar para ele, nós vamos deixá-lo sofrendo sozinho. Nós vamos sofrer sozinhos, não vamos compartilhar as nossas dores, e isso não vai gerar vínculos emocionais, efetivos, afetivos, sociais. Não vamos nos conectar. A família se dispersou. A família precisa buscar bases em amor, confiança, compromisso, apoio mútuo e compartilhamento de experiência. Quem são as pessoas que estão adentrando os nossos lares? Quem são as pessoas que nós estamos criando vínculos emocionais e afetivos e nós estamos deixando de lado a nossa família? E o que significa fortalecer laços na família? Investir tempo, atenção, carinho, abraço, energia, cultivar os relacionamentos e assim por diante. Hoje é um domingo e habitualmente, raros, mas ainda tem pessoas que trabalham, que têm que fazer algumas demandas, que viajam muito a serviço, mas não são tantos assim. Quantos se sentam à mesa para fazer uma refeição? Para tomar um café da manhã junto? Para almoçar, para jantar? Porque é ali, naquele momento de comunhão, onde nós vamos poder ter a oportunidade de olharmos e demonstrarmos amor, demonstrarmos afeto, apoiarmos mutuamente, detectando a oportunidade de se abrir o coração com a sua família. É criarmos um ambiente onde todos se sintam valorizados. Nós não podemos deixar que um filho se sinta menos valorizado e amado do que o outro, porque gera na cabeça dele um favoritismo. Nós não podemos deixar de abrir os nossos corações dentro de casa, porque isso vai gerar fragilidade. É dentro do lar que nós precisamos ter a garantia de uma segurança emocional. Sem julgamento, sem crítica, sem apontar dedos, mas confrontando em amor e compaixão. Porque se eu não puder me abrir de uma forma livre, não é um ambiente seguro. E é dentro da família que a gente precisa fazer isso. Algumas lições importantes, 3 lições importantes. A primeira, como é que eu vou fortalecer laços na minha família? Primeiro, priorizando o quê? O amor de Deus. Está lá em versículo 5 de Deuteronômio 6. Você amará o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É o amor de Deus que deve ser a prioridade central em nossas vidas, em nossa família, de uma forma plena, de uma forma total, envolvendo todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai estar entre um dilema e outro, e entre esse dilema e outro, você precisa elevar os seus olhos e priorizar a Deus. Entre esse e esse, o que glorifica a Deus? O que Deus me pede para eu decidir? Mas aqui eu vou perder muitas pessoas. E aqui eu vou agradar a Deus, mas eu vou ter poucas pessoas. Nesse relacionamento, perder para a glória de Deus é ganhar. Perder é ganhar. Os cristãos dos dias de hoje, eles estão vulneráveis, na sua grande maioria. A gente pensa que por sermos cristãos, e o mundo nos acusa o tempo todo sobre isso, que nós temos que aceitar a tudo e a todos, do jeito que tiver, como tiver, quando quiser, como bem entender. E não. Nós temos que amar as pessoas, mas nós temos que exortar com autoridade espiritual, em amor, respeitando o tempo, respeitando o processo, caminhando uma milha de cada vez. Mas se perceber que essa pessoa não quer
ela não se decide, ela não está preparada, ela está mais te tirando dos caminhos do Senhor do que você trazendo ela para o Senhor. Você tem que dar um tempo para se preparar melhor, porque é uma luta espiritual. E você pode se distanciar de Deus. 3 ações práticas de como eu posso priorizar o amor de Deus na minha vida. Primeiro, reserve tempo diário de oração em família. Reserve. Cada um tem o seu horário, cada um tem a sua agenda. Tem pessoas que levantam mais cedo, outros levantam um pouco mais tarde, tem outros que não vão sair de casa, tem outros que vão chegar tarde da noite. Não importa. Reserve um tempo para você orar pela sua família. Expresse seu amor a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Orai sem cessar e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Segunda prática, envolva-se em estudo bíblico, não apenas na escola dominical, não apenas na comunidade, mas reflita sobre o amor de Deus, sobre os ensinamentos de Deus para a tua vida. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez você está perdido, talvez você está desorientado, talvez você não sabe para onde vai, você não sabe se fica, você não sabe se vai, você não sabe se você recua. Por quê? Porque o seu mundo está apagado. E você precisa ter a lâmpada para guiar os teus passos, que não é a luz artificial, mas é a própria palavra que vai te guiar. E participe ativamente da vida da igreja como uma família, buscando comunhão e se permitindo crescerem juntos. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como o costume de muitos. Ainda mais que é chegado a hora. Mas pastor, faz 2000 anos que a gente escuta isso. Quando que Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Nem o dia e nem a hora. Mas para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, pela grandeza dele. Então não olhe para isso. Se preserve nisso. É diferente. É diferente. Segunda lição. Como eu posso fortalecer laços em família? Ensinando com persistência. Ensinando com persistência. Eu sei que vai parecer que nós estamos sendo chatos. Olha os adjetivos. Chato. Você vai ver o olhar. Poxa, mais uma vez vai falar disso. E é a palavra. Nossa, de novo. Aqueles olhares para o céu. Persistência. Persistência. É melhor persistir do que se entristecer lá na frente. Olha o que vai dizer o versículo 7. Você ensinará seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quando nós estamos distantes de Deus, ou nos distanciamos de Deus, ou não conhecemos a Deus, ouvir alguém falar de Deus é muito chato. Mas nós precisamos persistir. É melhor persistir e ganhar aquele coração do que tentar ser maleável e perder aquela vida para o mundo. Nós vamos perder para o mundo, irmãos. Porque se tem uma coisa que todos nós somos tendenciosos é nos inclinarmos para o que é mais fácil. Para o que é mais fácil. O ensino e a transmissão de fé deve ser uma prática constante e persistente na vida familiar e não apenas num evento ocasional. Se nós não persistirmos em falar do amor de Deus, sobre o amor do Senhor e os princípios do Senhor para os nossos filhos, nós vamos celebrar o casamento na igreja e quando terminar a cerimônia, nós vamos colocar músicas do mundo, porque tanto faz como tanto fez. Eu quero a bênção do Deus, mas eu não sigo o Deus da bênção. E nós temos que combater isso. Nós temos que lutar contra isso. O problema e o grande desafio é que as nossas lutas vão ser mais difíceis. Por quê? Porque nós vamos lutar espiritualmente.
Nós vamos lutar com amor. A nossa arma é o amor, é a oração, é a dedicação, é a pregação, é o exemplo. E as pessoas vão estar armadas, elas vão ter que desarmar com o quebrantamento dos nossos corações. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu vi uma pessoa que persistiu, insistiu, lutou, e hoje nós caminhamos juntos para a glória de Deus, porque ele não desistiu de falar do amor de Deus, ele não desistiu de testemunhar de Deus, e mesmo na luta mais difícil ainda hoje, ele fala e você percebe, mesmo de boca fechada, que Deus está com ele. E nós precisamos persistir. A nossa luta não será em vão. Nós vamos caminhar juntos, irmãos, por muitos anos. Muitos anos. Mas entenda algo importante. A experiência, ela é individual. Podemos caminhar juntos 30 anos. Aí você vai ver pessoas maduros na fé e vocês vão ver pessoas no leitinho espiritual ainda. Por quê? Porque cada um vai colher exatamente aquilo que ele buscar. Então, como que eu posso fortalecer laços ensinando com persistência? Estabeleça uma rotina de estudo bíblico. Como diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2. Utilize oportunidades cotidianas para falar de princípios bíblicos. É no café, é no ônibus, é no banco, é no supermercado, é na feira. Por onde você passar, aquilo é importante. Ontem eu fui à feira. E é interessante, porque você sempre chega cumprimentando as pessoas, você vai se familiarizando, aquela feira que é um hábito, as pessoas já te conhecem. E eu perdi meu nome na feira. Agora, onde eu vou, as pessoas me chamam de pastor. O pastor está chegando, o pastor... Aumentou a minha responsabilidade. Elevou. Mas eu fico feliz porque é a oportunidade de falar mais ainda do amor de Deus. E as pessoas estão olhando para você. Tem uma senhorinha que vende roupas num cantinho lá, Dona Lena. Ela me vê, ela para, ela fica quietinha, como se eu não visse. Mas eu já peguei. Aí eu tenho que passar, eu tenho que parar, às vezes eu tenho que sentar do lado dela lá, conversar um pouquinho, falar do amor de Deus, porque é uma pessoa sozinha, de idade, carente. E que para ela é esperado passar ali, para ela ouvir uma palavra, ela pede bênção, pede que o pastor ore, fecha os olhos, coisa mais linda, no meio de todo mundo. E está todo mundo olhando, eu não pedi isso. Deus promoveu. E é um bálsamo, porque é uma oportunidade de persistir. Seja exemplo vivo da fé, em ação, demonstrando amor, demonstrando perdão e serviço uns para os outros e também, principalmente, onde? Na família. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, presta atenção. Amor uns aos outros. Sabe aquele irmão que você tem uma certa diferença para resolver com ele? Você tem que amar. Tem que amar. Sabe aquele irmão que pisou na bola, que marcou com você e furou? Você tem que amar. Sabe aquele irmão mais eufórico? E aquele irmão mais pacato? Mais reservado? A gente tem que amar. Todos. Sem diferença. Porque a igreja do Senhor Jesus, hoje, aqui, está recebendo 12 novos membros, que é resposta de oração, e são dons individuais que serão agregados no corpo de Cristo.
Sem eles, nós poderíamos estar mancos em alguma área, mas com eles nós estamos privilegiados, porque há uma expansão do reino. E eu já sinto pelo olhar da fé e vejo que mais pessoas já estão chegando. Mais pessoas já estão se sentindo em casa. E é por isso que a gente tem que amar a todos, sem distinção. E a última lição: o que nós precisamos fazer para fortalecermos laços em família? Implantar lembranças eternas. Tudo que você fizer aqui, tudo que você fizer na sua casa, tudo que você fizer em torno da sua vizinhança, por onde quer que você passar, um dia, na sua partida, alguém vai dizer: ah, aquela pessoa impactou este lugar. Aquela pessoa deixou um legado nobre. Nossa, como pode aquela pessoa tão limitada quanto eu ter uma luz que eu tinha que usar até óculos escuros para poder falar com ela, de tanto brilho de Cristo? Por quê? Porque nós precisamos implantar isso nos nossos corações. Deuteronômio 6, de 8 a 9. Prendas como sinal nos seus braços, na testa, escreva nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. Eu fico imaginando isso. Eu vou lá na frente. Eu fico imaginando eu andando com um versículo na testa, nos braços, nos batentes da porta, no portão. Aí você sai, você meditou na palavra. Quando você volta reforçando o que você meditou na palavra. É isso que está dizendo. Quem aqui não usa geladeira para colocar recadinhos de médico, listinha de supermercado, lembretes importantes? Quem aqui não usa? Que atire a primeira pedra. Porque eu uso. Eu uso. E é muito bom. Mas a gente precisa colocar os versículos bíblicos ali da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, postar nas redes sociais, enviar para alguém, porque isso vai fazer a diferença. A criação de lembretes visuais dos ensinamentos de Deus ajuda a reforçar a importância da fé e manter o nosso foco nas verdades espirituais. O mundo e as mídias vão dizer: a Bíblia precisa ser atualizada. Eu não recebo essa palavra. Isso não é verdade. Isso não vem do Senhor. Nós precisamos nos submeter integralmente à palavra de Deus. Isso não é de Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele vai ser o mesmo amanhã e vai ser para todo sempre. Ele não muda. E a sua palavra não muda. Não vamos cair sobre isso. Então, como que eu posso praticar e implantar lembranças eternas? Se conecte com a internet, com grupos de mensagens e semeie a palavra para todos os seus grupos sociais. A internet é um meio, gente, hoje. Quem não estiver conectado com a internet perde uma grande... É o campo, é o bater na porta que nós fazíamos, é o folheto que nós distribuímos. Não é mais folheto, não é mais bater a porta simplesmente. Se você bater a porta hoje, o pessoal não abre a porta. O pessoal olha na câmera, mas não abre. O pessoal olha na janela, mas não abre. Porque é o medo, é insegurança. Existem N fatores que o inimigo já implantou e que nós precisamos nos reinventar para alcançarmos novas pessoas. A juventude ontem fez um trabalho lindo. Eu tenho certeza que aquilo ecoou para a vizinhança como algo diferente, impactante, singular, único. Isso é inovar. Por quê? O mais do mesmo, as pessoas já estão cansadas. E nós precisamos ser tão criativos quanto o mundo é para nos distanciar da palavra. Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grave versículos em áudio, ouça com a família durante viagem, coloque louvores no seu carro, durante atividades domésticas, promova a memorização da palavra de Deus. Ontem eu fazia uma sessão com uma menina, uma jovem,
21 anos com uma bebezinha de colo, desesperada, porque os pensamentos dela estão levando ela à loucura. E eu tive que falar para ela coisas eternas. Você precisa romper com o tempo ocioso. O silêncio está te levando para pensamentos negativos? Coloque versículos bíblicos. Abra um aplicativo da Bíblia e deixe lá, narrando para você. Coloque perto do seu bebê. Enquanto você amamenta, que está ouvindo a palavra de Deus, você vai estar em paz, vai transmitir paz para ela e ela vai aprender já desde pequenininha. É sobre isso, nós temos que inovar. Uma palavra básica, simples, que fez toda a diferença. E hoje, vindo para cá, ela escreveu: obrigado. Depois de uma semana, finalmente eu consegui dormir em paz. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. É a palavra de Deus. Às vezes, nas sessões, eu não posso falar explicitamente da Bíblia, mas eu aplico os princípios bíblicos. E aí, eu aguço a curiosidade. Mas como que você conseguiu trazer isso para mim, que estava sendo um vazio tão grande na minha vida, e eu não consegui entender como que alguém numa sessão online, que nunca me viu, simplesmente fala algo que me preenche. Aí eu saio, assim, no final da sessão eu te falo. Aí no final da sessão eu falo, isso é princípios eternos. É a Bíblia. A Bíblia é meu manual de vida, que eu quero expressar para todo mundo. E o último, mantenha uma lista de oração. Estamos no mês de oração. Jejum e oração pelas famílias. Daqui 2 domingos, culto do amigo. Venham, ore por seus familiares, creia, porque você precisa fazer isso. Olha o que diz 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas e orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e com toda piedade e honestidade. Somente a palavra de Deus pode nos fortalecer e nos dar orientação plena para a vida eterna. Feche seus olhos por um instante, curve sua fronte. Nós vamos orar nesse exato momento. Nós vamos falar com Deus mais uma vez, porque isso faz toda a diferença. Ao refletirmos sobre as palavras inspiradoras encontradas nos livros de Deuteronômio, somos lembrados do mandamento fundamental de amar o Senhor acima de tudo e de todos. Que possamos seguir o exemplo de fidelidade e comprometimento, demonstrando por aqueles que vieram antes de nós, dedicando tempo para ensinar e discutir as verdades eternas da palavra de Deus em nossas casas. Nós não podemos esquecer, mas que possamos estar sendo lembrados constantemente da presença e do amor de Deus em nossas vidas. Querido Deus, neste momento levantamos, Senhor, nos nossos corações, em favor de todas as famílias ao redor do mundo, reconhecendo, Senhor, que Tu és a fonte de todo amor e unidade, e nós pedimos que Tu fortaleças os laços familiares, fortaleça os relacionamentos dos pais em seu papel de guias espirituais e inspire sua família, Deus, a buscar ao Senhor com fé e obediência. Nos ajude, Senhor, a vivermos de acordo com os Teus mandamentos e a modelarmos os Teus ensinamentos em nossas vidas diárias. Que o amor, a paz e a harmonia reinem em nossos lares e que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder transformador em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.